Agora vamos conhecer a Sandra, uma jovem que nos escreveu para partilhar o seu testemunho. Sandra tem 29 anos e viveu uma infância e adolescência pautadas por sofrimento, mas encontrou algo que a ajudou a reerguer-se. Nunca fui feliz. Nunca me senti verdadeiramente feliz. São estas as palavras de Sandra Santos, que desde criança sentia que talvez o mundo não fosse lugar para si. Com uma infância marcada por bullying e distúrbios alimentares, a jovem viu-se a entrar numa espiral de dor e sofrimento da qual não conseguia sair. E quando a escuridão da depressão ameaçava sufocá-la, Sandra encontrou um refúgio na poesia e transforma as suas lágrimas em versos. A partir de hoje, vou desistir da morte. A partir de hoje, vou viver devagar. Bem-vinda, Sandra. Sandra, esta frase é fortíssima. A partir de hoje, vou fugir, não foi o que disse, fugir da morte. Mas alguma vez, isto porque eu senti nas suas palavras que a Sandra sempre se sentiu muito deslocada do seu meio, do seu sítio, mas alguma vez a morte esteve presente na sua vida? Sim, antes de mais, bom dia, bom João, dia. E obrigada por toda a receptividade aqui no programa. De facto, a morte sempre me acompanhou mais que a vida, ou seja, porque desde criança eu sempre me senti deslocada, desencaixada deste mundo. E daí ter começado ao longo da minha vida alguns episódios que explotaram mais tarde naquilo que eu percebi que veio a ser esse desencaixe em relação ao mundo. Ou seja, eu passei por períodos de bullying, de anorexia, que nós, claro que vamos falar aqui durante a nossa conversa, mas tudo isso já começa numa sensação de eu não pertenço a este mundo, eu sinto que de alguma forma eu não me encaixo nos parâmetros deste mundo terreno. Sempre fui uma pessoa muito contemplativa, reflexiva, sempre tive essa tendência de olhar a vida com os olhos mais espirituais. E eu via que as pessoas contemplavam a vida de um ponto de vista mais funcional. E eu sempre fui uma criança mais sensível, mais sensitiva. Procurava sempre mais a companhia dos adultos. Exatamente, eu procurava estar rodeada de pessoas mais velhas, mais maduras, com aquela sabedoria que no fundo me interessava, porque era uma forma também de descodificar o próprio mundo. Só que, claro, eu era uma criança, eu não tinha esta consciência tão aflorada das coisas. Mas quando fala em bullying, refere-se a quê? Em que é que se traduzia esses ataques? Sim, quando eu fui logo para a escola primária, obviamente uma criança quer se inserir naquele meio, quer brincar com as outras crianças, quer se sentir pertencente, aceite. E eu sentia que os meninos, as crianças na altura não me incluíam. E eu sentia-me à parte. Mas porquê? Por exemplo, eu tentava brincar com alguém ou tentava chamar a atenção de alguma forma para que me incluíssem nas brincadeiras. E eu sentia que os meninos simplesmente não me chamavam ou não me incluíam. Mas eu também percebo agora à distância que eu me auto-excluía. Eu também procurava refugiar-me no meu mundo interior e ficar apartada daquele mundo da escola, da brincadeira, etc. Então também daí eu achar que tudo aquilo que nos acontece lá atrás, não é? Porque eu acho que a infância é a nossa pátria, é onde tudo começa, eu acho que isso já tinha uma razão de ser, não é? Tudo aquilo que eu enfrentei na infância fez-me forte para eu hoje em dia lidar com as coisas de uma outra forma. Mas alguma vez falava desse incómodo, por exemplo, em casa, aos seus pais? Sim, eu cheguei a falar principalmente com a minha mãe, e ela dizia para eu não valorizar tanto, porque era uma fase que iria passar, que muitas vezes os meninos são assim, as crianças são assim, não fazem por mal, mas às vezes têm essa tendência de excluir um ou outro colega. Só que, claro, aquilo afetava-me bastante, porque eu era uma criança muito sensível e tinha impacto em mim. Sentir que eu não era aceite como as outras crianças eram naquele meio escolar.
Mas e em casa? Era uma criança que se relacionava bem com a sua família? Tem irmãos? Tenho, mas o irmão veio mais tarde, quando eu tinha já 7 anos. Portanto, teve ali aquele período sempre muito solitária. Exatamente, sim, eu sempre passei a minha vida de uma forma geral solitária. A solidão sempre me acompanhou. Aliás, a solidão sempre foi a minha grande companhia. E mesmo depois, com a chegada do meu irmão e tudo mais, eu isolava-me bastante. Seja em casa, seja em contextos mais sociais, eu procurava sempre estar no meu próprio mundo. Mas esse seu sentir de completamente deslocada do circuito dos seus colegas da escola, tinha a ver com o quê? Com a forma como se olhava, por exemplo, ao espelho? Como se olhava para o corpo, como se olhava para si? Sim, eu lembro-me que desde pequena eu não gostava de me ver ao espelho, eu não gostava de mim. Mas porquê? Porque eu sentia que não era igual às outras pessoas, neste caso, em primeiro lugar, às crianças, porque eu sentia-me feia. Eu usava óculos, eu era assim mais redondinha, e eu não vestia as roupas que os outros meninos vestiam, ou seja, eu acho que também me procurava, não é? De alguma forma, confrontar-me com uma imagem de mim que não era aquela que eu projetava. Era como se não batesse certo. A imagem que eu tinha interior de mim, ou seja, é como se a imagem que eu tinha da minha essência não refletisse naquilo que eu apresentava enquanto persona, no mundo real. Pronto, era esse o confronto. E no fundo eu não estava, eu não estava bem com a realidade externa. Ou seja, eu não estava em paz com aquilo, com a vida que eu tinha. Por isso é que na adolescência, presumo que tenha sido na adolescência, foi-lhe diagnosticado uma depressão e também a anorexia. Sim, quando eu já tinha cerca de 15 anos, foi aí que começa o período da anorexia. Foi um período difícil, muito difícil para mim, porque no fundo eu descarregava na comida, neste caso na falta de comida, porque eu praticamente não comia, era uma restrição praticamente total da alimentação. E os seus pais notavam? Tinham conhecimento? Mais ou menos, eles só notaram no final, ou seja, quando de facto eu perdi muito peso e tive de consultar um médico, foi aí que eles se aperceberam da gravidade da situação. Mas eu na altura, eu utilizava truques para não ser notada. Então, obviamente, eu comia pouco, mas algumas vezes durante o dia, para ter algumas reservas de energia, para me conseguir aguentar. E depois, a própria perda de peso foi muito gradual, não foi abrupta, então dava para disfarçar. Mas foi um período difícil, como eu dizia, porque eu estava à procura de alcançar finalmente aquele que eu considerava ser o protótipo de corpo perfeito. De ter a imagem que correspondesse finalmente àquilo que eu achava que seria o corpo perfeito e a vida perfeita. Porque eu queria alcançar essa perfeição, porque eu nunca tinha alcançado até ali. E encontrou ajuda nessa altura? Procurou ajuda, encontrou? Devido ao facto de eu começar a ter alterações na minha saúde, pelo impacto que a anorexia teve, eu tive de consultar de facto uma médica. Foi médica de família, ela diagnosticou-me anorexia nervosa, mas eu não tive acompanhamento psicológico e realmente faltou-me esse acompanhamento, porque a partir dali, mais uma vez, tive de fazer uma jornada solitária, tive de ser eu a autodisciplinar-me para me alimentar bem, para conseguir recuperar o peso, para distanciar-me daquela distorção que eu tinha de mim própria, mas mais uma vez foi uma jornada que eu tive de fazer por mim. Eu não tive o acompanhamento de nenhuma terapeuta, psicóloga, e teria sido importante. Aliás, o seu refúgio vem numa grande paixão que sempre teve pela nossa língua, pelas palavras, e começou, no fundo,
a desabafar, a falar daquilo que sentia através da escrita. Sim, sim. A escrita, de facto, foi o meu grande refúgio. Desde pequena, desde os 13 anos que eu escrevo poesia, sempre foi uma forma de ressignificar as minhas dores, projetando-as no papel. Não é? E o papel, de alguma forma, era uma voz, uma escuta ativa, porque estava ali a escutar os meus desabafos, as minhas dores, e mais tarde pude transformar isso numa obra, num legado. Tem aqui algumas, portanto escrevo muito. Sim, entretanto publiquei alguns desses livros, de alguma forma acho que também posso ajudar as pessoas a transmitir a minha história, também partilho nas minhas redes sociais, faço por isso, porque eu acho que a nossa história não é só nossa, não é? Porque nós vimos aqui a este mundo para impactar, para deixar uma mensagem, nada nos acontece em vão, e há uma frase que eu digo que é: transforma a tua dor no teu dom. Então temos de pegar nas nossas dores, nessa argamassa das nossas dores, e transformá-la em algo bonito, esbelto, para deixarmos para a posteridade. Muito bem, por acharmos que estes são temas de dia-a-dia e que são histórias, são partilhas que podem gerar muitas pessoas que nos veem do outro lado, juntamos agora à conversa da Sandra Santos, a Rita Almeida, que nos está a ver e que, através de videochamada, nos fala de Aveiro, essa cidade maravilhosa, que também tem vivido entre a anorexia, a bulimia. Bom dia, Rita. Quer partilhar também connosco a sua história? Muito obrigado. Olá, bom dia. Bom dia, Rita. Quer contar-nos um pouco da sua história? Há quantos anos é que vive nesta dualidade entre a anorexia, a bulimia, neste estado também de ansiedade? Eu fui diagnosticada em 2018 com anorexia. Fui internada a primeira vez em 2021 com problemas de anorexia. A segunda vez foi em 2022. E em 2022, no final de 2022, fui diagnosticada com bulimia nervosa. E a partir daí tenho estado a fazer tratamento para bulimia nervosa. Mas na sua infância, como é que foi? Porque já percebemos que a Sandra sofreu muito de bullying durante vários anos da escola. No seu caso, como é que foi o seu tempo de infância e adolescência na escola? Também sofri bastante bullying. Tinha um grupo de uma colega em específico que desde a infância, desde a pré-escola, que fazia bullying comigo, aquela criança em específico, e que me acompanhou até ao crisma na catequese, essa menina em específico. E havia também outras pessoas que faziam bullying, mas não era tanto como aquela menina em específico. E depois também havia uma professora no nono ano que disse-me um comentário bastante pejorativo, e isso aí acabou por levar a que eu quisesse perder ainda mais peso. Portanto, foi através desse comentário desagradável dessa professora de Educação Física que disse que a Rita tinha peso a mais, com outras palavras, que despoltou em si um mecanismo de achar que não tinha o corpo ideal para a prática do exercício físico e não só, para a prática da vida. Foi isso, Rita? Sim. E o que é que começou por... Fez com que eu já achava que tinha peso a mais, porque já tinha aquela ideia dos meus colegas me dizerem isso, e quando a professora disse isso foi quase como um clique de se calhar então vamos lutar para perder ainda mais peso. E comecei a tentar caminhar mais, a tentar comer menos. E depois, como uma amiga minha tinha ido ao nutricionista e eu não podia ir ao nutricionista, eu pensei que podia fazer o plano alimentar dela. E decidi fazer um plano alimentar à minha maneira. O que é o maior erro que alguém pode fazer. É decidir seguir o plano alimentar de outra pessoa
e principalmente inventar um plano alimentar à sua maneira. Se nós não temos capacidade para fazer um plano alimentar, não é propriamente a nossa, digamos, o nosso papel estarmos a fazer o papel dos médicos. Claro. E cada pessoa terá o seu plano alimentar, obviamente fornecido por um nutricionista ou um profissional. Mas nesse período chegou a perder muito peso, chegou a isolar-se, por exemplo, da sua família. A sua família sabia que estava a tentar perder peso. Quando é que chegou o sinal de alarme? O sinal de alarme foi quando eu fui para a universidade e comecei a perder ainda mais peso. E um dia recusei-me a comer em família. Houve um dia que eu simplesmente disse que não queria comer porque passou 1 minuto da hora de comer. E eu disse, se passou 1 minuto eu não vou comer. E a minha mãe disse, então vamos às urgências porque não estás bem. E fomos às urgências. E o que é que o médico lhe disse, Rita? Disse que era uma birra porque os meus pais estavam separados. E a minha mãe disse que já tinham passado quase 20 anos e que isso era provavelmente impossível e que isto era um problema muito mais grave do que uma birra. Então procurou a minha psicóloga e disse que precisava de apoio. E esse apoio chegou, Rita, foi importante, tem sido importante, porque isto é uma luta de muito tempo, não é? Sim, é algo que é preciso apoio mesmo diário, é um apoio mesmo que não pode desaparecer. E durante algum tempo eu não tive psicólogo, houve uma altura em que eu não tinha psicólogo e isso aí não facilitou muito o processo, porque o aumento do peso e a falta de psicólogo faz com que nós não tenhamos aquele acompanhamento de mente-corpo. Vemos o corpo a recuperar, mas a mente não acompanha. E faz com que não consigamos lidar com as mudanças do corpo. Achamos que não estamos bem, achamos que o corpo não está a lidar bem com as mudanças, achamos que estamos doentes, quando na realidade estamos a recuperar. E a falta de um psicólogo é muito grave. Mas depois acabei por voltar a ter acompanhamento de psicólogo e já estou a começar a lidar melhor com a situação. E atualmente como é que está o seu estado, Rita? Como é que se sente? Tenho dias. Isso significa o quê? Há dias em que estou melhor, há dias em que estou pior. Mas já consegue olhar para o espelho e encontrar uma Rita mais serena? Ou tem dias? Tem dias. Mas é importante este testemunho, porque só o facto de vocês estarem aqui e terem a coragem de partilhar aquilo por que passaram, aquilo por que estão a passar, só isso já mostra aqui uma grande abertura de assumir que há um problema que é preciso tratar e temos que enfrentá-lo e temos que pedir ajuda, temos que ser frontais e temos que pedir ajuda, porque essa ajuda é fundamental. Não é assim, Rita? Sim. E aceitar a ajuda. E aceitar a ajuda. Rita, muito obrigado. Um dia, quando quiser, pode visitar-nos aqui na Casa Feliz e falar mais abertamente do seu caso, está bem? Que assim é melhor olhos nos olhos. Está bem, Rita? Sim. Rita, felicidades. Um grande beijinho para si. Muito obrigado mais uma vez. Obrigada. Um beijinho para Aveiro. Sandra, nunca é demais abordarmos estes assuntos. Não. Porque isto são situações que têm um princípio, mas nunca sabemos quando é que tem um fim, ou não sabemos se tem um fim. Mas é para isso que é bom enfrentá-los e ter esta abertura. Sim, sim, e de facto a televisão tem um papel fundamental na divulgação destes casos, porque na altura, quando eu estava a enfrentar a anorexia, eu já tinha ouvido falar sobre estes temas, só que, claro, eu não achava que estaria a passar por esse processo. Só que eu fui acompanhando ao longo dos anos e histórias como a da Rita, por exemplo, e outras,
para mim, são fundamentais para ter um papel interventivo na sociedade, para que outras pessoas que estejam a passar por isto não se sintam de todo sozinhas. Há sempre uma luz ao fundo do túnel e dizer que nós temos de ir à raiz, à origem daquilo que nos acontece. Porque muitas vezes a questão da restrição alimentar tem muito a ver com uma falta de amor, de afeto, de carinho, nós não nos sentirmos amadas. É a falta de amor, reside na falta de amor e temos de procurar onde na nossa vida nos faltou esse amor, para que sejamos nós a dar-nos esse amor e também a aceitar o amor das pessoas à nossa volta. E é sobre estes temas também e outras coisas que fala no seu podcast? Sim, no meu podcast A Vida Como Ela É, partilho experiências, histórias e episódios da minha vida sobre estes e outros temas. Também nos meus livros de poesia. E o Silêncio? Silente. Sim, Silêncio. São os mais recentes. Depois também tenho os postais com as minhas frases, com as minhas artes. As pessoas que quiserem procurarem Sandra Santos Poesia no Instagram, Facebook, partilho lá tudo isso. E é uma forma de exorcizar aquilo que me vai dentro e deixar e espalhar essa mensagem para o mundo. Muito bem. Faço a mesma pergunta que fiz à Rita. Como é que está a sua situação atualmente? Em relação à comida, está pacificada. É uma situação que não está, diria que não está totalmente resolvida, porque a comida acompanha-nos até ao fim dos nossos dias. Claro. Então, obviamente, de vez em quando aparece um fantasma ou outro, mas ele já não tem tanta força, porque eu já não lhe dou essa força. Claro. E eu queria aproveitar para oferecer ao João um dos meus postais. É só o João escolher aquele que sentir que é para si. São uma das frases e artes que eu também partilho nas minhas redes sociais. Se as pessoas quiserem aceder, estão lá disponíveis para compra e venda. Ui. Tem de ser algo intuitivo, que o João sinta que é para si. É uma mensagem para si, do universo. É esta. Eu também senti que era essa, curiosamente. O que dói não é abrir as asas, é não lhes dar uso. Eu também senti que era essa, faz mal. Sandra, muito obrigado. Foi um gosto. Obrigada muito eu. obrigado. Felicidades. Tudo bom. Obrigado. E obrigado pelo postal.